Chateado, ainda não passou a raiva, tá, Rap? Não passou a chateação, não passou a raiva. Igual eu falei, a gente sabia que uma hora ou outra ia acontecer. Não tem como a gente ser campeão todos os anos, a vida inteira. Uma hora o Cruzeiro ia quebrar essa barreira aí. O problema foi o jeito que aconteceu, cara. A forma que aconteceu que tá me chateando mais, né? Foco nosso hoje já vai chegar lá no jogo do Inter, tá? Então, vamos ficar de olho aí, tá, gente? Vamos ficar de olho aí que tem muito assunto pra falar. Vamos falar da escalação, vamos falar do jogo, vamos falar do Inter, vamos falar do elenco, vamos falar do Cissé, do Maicon. Tem muito assunto pra falar, tá? Mas é isso aí. Atlético ontem, quando começou o jogo, eu, Tanaka, Beto, Henry, não gostamos da escalação. Não gostamos por algumas coisas, mas um do que nós não gostamos jogou bem, que foi o Natanael, né? O Natanael, a gente não gostou da escalação dele, mas ele jogou direitinho. Agora, o que nos assustou foi o jeito que foi colocado o time, principalmente com o Bernard, né, Tanaka? O Bernard, nós ficamos incomodados, nós olhamos para aquilo e falamos assim, nossa senhora, nós vamos ter que aguentar Bernard hoje, bicho, mas não é possível, Cris, que nós não vamos ter paz. E aí foi o Bernard mesmo, não teve jeito, e dito e feito, não deu certo. E quando ele coloca o Cissé, gente, tira o Cissé para colocar o Igor Gomes, o estádio sentiu que estava errado. Todo o estádio do Mineirão sentiu que algo tinha acontecido de ruim, que algo não deveria ter sido feito, que algo não deveria ter sido feito da forma que foi. Então nós não gostamos da escalação, né, Tanak? A escalação já foi um incômodo, né, cara? Essa da escalação a gente tava fazendo pré-jogo e foi até engraçado, né? Porque vocês até brincaram comigo em relação à reação do Bernard e tal, aquela coisa toda. Eu falo com vocês, ontem foi um dos momentos que eu cheguei até a duvidar da minha fonte, cara. Pra você ter ideia do nível de estranheza que eu tive, quando a pessoa me mandou, eu falei, não, aqui não é possível. O Natanael Preciado, tudo bem, faz parte. No meio campo ali o Cissé e tal, eu já sabia da lesão do Maicon, né? Mas aí a gente deixou pra soltar mais em cima da hora a informação, beleza. Agora, na hora que chega pra mim, Bernard e Scarpa, o Bernard ser o titular, aí pra mim já foi loucura, não entendi. E o que eu fico muito chateado é que assim, gente, foi uma semana de treinamento. Será que em uma semana de treinamento ele não viu que o Bernard não dá conta? E outra, será que não tem ninguém no clube da comissão fixa? Não sei, alguém no clube falou, ô Barba, faz favor, senta aqui, deixa eu te mostrar uns vídeos aqui, umas análises aqui, uns cortes. É esse aqui que é o Bernard, tá? A gente tá aqui com ele tem 1 ano e meio. Você chegou agora, a gente conhece muito bem. É esse jogador aqui que você vai escalar para ser titular contra o Cruzeiro? Mostra para ele o material, não sei, alguém ajuda, porque assim, o cara chega perdido, porque assim, completamente perdido, sabe, episódio? Porque, por exemplo, o Renier e o Coelho foram titulares na última partida contra o América, aonde foi o primeiro jogo dele, ali à beira do campo. Nesse jogo, Renier e Coelho sequer entraram em campo. Então mostra que o técnico está perdido. E que não é nem tô metendo ferro no técnico, não. Isso aí é uma consequência de um clube onde um técnico... Ô, gente, de 2002, tá? Aqui é um dado aqui agora. De 2002 a 2026, foram 9 trocas de técnico. 9. Gente, isso dá quase 2 técnicos por ano. Praticamente 2 técnicos por ano. Então, isso é a consequência, meu amigo. Entendeu? A consequência de um técnico em março perdido... Tanaka, 2002 não. De 2022 a 2020, 2022, né? Isso. 2022 a 2026 foram 9 trocas de técnico. Então, isso aí já é a consequência de um time que não consegue manter nenhum técnico. Vai falando que eu já volto. Não consegue ter um técnico com um período longevo aqui, entendeu, gente? Então, assim, fica difícil aí, coitado. O cara coloca o Bernard, bota o Igor Gomes, sabe? Escalou o time mal, mexeu no time mal, faltou leitura de jogo. Mas eu não vou ficar aqui no segundo jogo falando do Eduardo. Eu fiz um compromisso com vocês, falei, ó, eu não vou ficar pedindo saída de técnico agora. Agora é jogador e diretoria. Se virem com esse ano aí, jogador e diretoria. Entendeu? Só que, quando você chega aí e pega o técnico e ele faz o que ele fez ontem, mostra que ele tá perdido, não conhece nada ainda. Mas o problema do cara tá perdido é, primeiro, um time que não tem
continuidade em sequência, consequências de trabalho. Aí o técnico chega e vai estar perdido mesmo. Outra coisa, se ele escalou Igor Gomes e Bernard, é porque ele tem também essas opções. A culpa de ter essas opções no elenco não é do Barba, não. É de quem tá aí há 2, 3 anos. Quem tá aí montando esse elenco. Quem tá aí dando entrevista e falando que o elenco é muito bom, que o elenco é isso, que o elenco é aquilo, né? Tá aí, ó. Bernard, Igor Gomes. Tem que usar. Vanderlei Luxemburgo sempre falou, jogador ruim no elenco é isso aí. Uma hora vai ter que usar. Tá aí. Tá usando esses caras aí, ó. Entendeu? Aí eu falo quarta-feira, Rhapsody, com que cara o torcedor vai estar lá na arena. E já sabemos que vai ter um público pífio, com condição claríssima de ser um dos piores públicos da história da arena. Imagine você lá no estádio, aí chega lá no telão, Bernard, Igor Gomes, imagina a reação da torcida. Esses caras entrar em campo. Ninguém aguenta mais. Então, cara, que tenha alguém no clube que ajude, faça uma assessoria, faça um auxílio, né? O nome não é auxiliar permanente, não é auxiliar permanente, o Lucas Gonçalves. Ajuda o Barba aí, meu amigo. Fala com ele, ó, Bernard, Igor Gomes, esses caras que você pode encostar. Encosta isso aí, porque isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Postei uns recortes lá no Twitter, no Instagram. Rhapsody, a saída de bola do Galo é ridícula, cara. Saída de bola do Galo é uma tragédia, uma tristeza. É bola lateral, zagueiro, goleiro, o Everson vai chutão. Você não tem zagueiro que tem saída de bola, você não tem laterais. O seu primeiro volante, o Alan Franco, gente, é bizarro, você pega os vídeos do Alan Franco, cara. O Alan Franco, ele vai escondendo o jogo, ele vai correr atrás do Matheus Pereira para não receber a bola. Ele esconde do jogo, a bola chega nele, é só passe para trás, passe pro lado, passe errado, não agrega em nada. Então a nossa saída de jogo ridícula, só chutão para Dudu e Hulk, enfim, tem muita coisa para falar, senão eu vou ficar 1 hora falando aqui, episódio. É muita coisa, tudo, né, muita coisa, emenda tudo. O Gustavo Brandi mandou 50 conto e disse o seguinte: começando com o pé direito, eu gostaria que a diretoria, a comissão e esses parasitas estivessem com Izep, Isaac, Pacini, Índio, Mosquito, Veneno, Vitão, Samuel, a mesma paciência que eles estão tendo com o Igor Gomes e a anemia das pernas, só isso. Tá? Com uma reclamação justa, né? Porque o Pacini já saiu do nada, né? Não deixaram o cara nem brincar com a gente, nem divertir. E com outros tantos aí, né, Tanaka? Os caras ficam insistindo, ficam colocando e dão sequência. É realmente uma coisa que eu falei no vídeo hoje. Hoje eu gravei ontem, quando eu cheguei, Tanaka, eu gravei um vídeo que sai 6 da manhã. Nesse vídeo que são 6 da manhã, eu falei o seguinte, meu velho. Eu falei assim, que para o Rafael Menin mandar a comissão permanente embora. Só fica de olho no seu áudio aí. Não sei se é interferência, tem uma chiadeira que tá rolando aí. Pode ser interferência de alguma coisa. Às vezes, quando eu coloco meu celular perto do microfone, fica chiando também. Pode ser alguma coisa assim. Pronto, tentei afastando as coisas aqui, vamos ver se melhora. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Pode ir, mas vai embora, pode ir. Hoje é isso aí, galera. Hoje eu não improviso, não esquenta a cabeça não, que é assim mesmo, faz parte. Vambora, pode ir, Rap. Eu vou falar rápido, eu até quero que você comente. Eu falei que o Rafael Menin deveria mandar embora a comissão técnica permanente. Você sabe por quê? Porque se a comissão técnica permanente não teve capacidade de conversar com o Barba para falar, pelo amor de Deus, não põe o Igor Gomes não, que vai dar ruim, que vai dar merda, que vai dar problema, aí como é que eu vou pôr a culpa, o Tanaka, no Barba? Isso aí é a comissão permanente que tem que falar com essa turma. Então, assim, bizarro, né? Então, eu tive essa opinião, não sei se você concorda comigo, que o Rafael Menin, o Paulo Brax, não sei, porque o Paulo Brax também já estou por aqui com ele, por aqui na tampa com ele. Mas o Rafael Menin, que é o dono, que esse não vai embora de jeito nenhum, deveria, pelo menos, falar assim, ó, comissão técnica permanente tem culpa nesse cartório também. Porque como é que eles me deixam pôr esse cara? O que você acha disso? Sim, concordo. É um absurdo e eu não entendo, né? O que esses caras fazem lá no clube. Eu acho que só serve para onerar a folha, porque quando tem oportunidade, fazem mais do mesmo, né? O Lucas Gonçalves cansou de ter oportunidade, na hora que a gente quis mudança, ele foi com a mesma coisa que a gente tinha vendo que não estava dando certo. Aí, na hora que precisa de um auxílio, pô, você tá chegando agora, tem uma pessoa que tá ali, né? O anfitrião, como diria o outro, né? Tá ali para te receber, né? Tá ali para poder te auxiliar. Ó, aqui funciona assim. Ó, se eu fosse você, eu não tirava isso aqui dos jogadores, não. Quer fazer concentração? Pode fazer, o grupo aceita. Ah, não mexe com concentração, não. O grupo não reage bem.
não tira celular dos caras. Aqui eu tô dando exemplo, tá? Não tô falando que aconteceu nada disso, não. Ah, claro, você está E explicando tô o ponto. explicando algumas funções que eles poderiam e deveriam intervir nesse momento, porque esses caras estão aqui para também apagar incêndio. Demitir um técnico, até o período que você demite um técnico, contrata outro, quem que vai treinar o time? É o cara que tá ali no dia a dia, no comissão técnica fixa. Então é o que eu tô te falando, Rep. Na hora que eles treinam o time, a gente quer mudança, ele não muda. E na hora de poder intervir, eu não acredito que esses caras, alguém segurou o Barba e falou: Barba, se você escalar Bernard, vai ser um jogador a menos. O Bernard não vai te ajudar em nada. Gente, o Bernard não faz absolutamente nada. Eu já tô cansado de falar. Eu falo do Bernard já tem muito tempo. O cara tá aqui quase 2 anos, entendeu? Ganha um salário absurdo. O Bernard, eu tenho números aqui, gente. Olha, o Bernard ele tem 0,11 participações diretas em gols. O cara que é meia atacante, recebe R$ 1 milhão por mês, ele tem 0,11, ou seja, a cada 10 jogos, olha aqui, ó, a cada 10 jogos ele tem uma participação em gols. Isso é muito pouco para um cara que ganha muito, entendeu? E o Igor Gomes é a mesma coisa, o Igor Gomes tá aqui tem quanto tempo? Só que assim, além disso, não é só por isso também, porque senão fica parecendo aqui que se ele escala, por exemplo, o Scarpa ou escala um outro jogador aí, a gente era campeão absoluto. Não. Mas, Só que tem Tanaka, coisas. só um ponto. Diga. Nesse negócio que você falou, você lembra que o Barba disse na coletiva, eu contei ontem para você, que ele colocou o Bernard porque o Bernard ia dar profundidade. Tanaka, qual o jogo no Atlético Mineiro? Por isso que eu estou falando que ele está mal assessorado lá pela comissão permanente. Qual o jogo do Clube Atlético Mineiro o Bernard deu profundidade? Nenhum. O melhor jogo do Bernard no Atlético, sabe qual foi? Contra o Independente Del Valle, que ele foi falso 9. Foi o melhor jogo dele até hoje no Atlético. Sem ser esse, deve ter tido mais um ou outro que ele jogou mais ou menos e pronto. Você vê, cara, o Galo não tem saída de jogo. O time do Galo é chutão, é toque para um lado, para o outro, aí recua aquela bola pro Everson que mata todo mundo do coração. Todo mundo que vê jogo do Galo chega um momento que já não aguenta mais aquelas bolas recuadas por Everson e qualquer hora isso vai dar problema, entendeu? Não deu certo, não tem um primeiro volante para fazer infiltração, entrar na linha de zaga, fazer a saída, não tem um zagueiro que consegue dar um passe de mais qualidade. Aí o que acontece? Chutão. Aí o chutão vai para quem? Vai para o Hulk e vai para o Dudu. Ô, gente, quantas bolas o Everson chutou ontem? Ou o zagueiro, o lateral, Renan Lodge, fez ligação direta pro Dudu e pro Hulk. Quantas esses caras ganharam? Nenhuma. Perderam todas. Aí, no segundo tempo, de forma tardia, né? Lenta, aí que eu falo que, né, o Barba teve uma leitura de jogo ruim, ele coloca o Scarpa. Aí para onde que vai o Scarpa? Lá para a zaga. O Scarpa vai jogar lá atrás para dar saída de jogo. Por quê? Porque o zagueiro não conseguia, o primeiro volante escondia o tempo inteiro na marcação, que é o Alan Franco. Os laterais também não conseguia, era só chutão, ele vai e joga o Scarpa lá pra zaga. Aí o que acontece? Falta o Scarpa no ataque. Você tira o Scarpa do ataque para jogar ele lá perto do nosso gol, para ajudar na saída de jogo, mas aí você perde um cara no meio campo para agregar no ataque. Então assim, Galo, gente, muito mal estruturado. O Barba vai ter muito trabalho. Esse elenco, não estou falando time, este elenco, a cada jogo que passa, mostra que tem jogador de nome no papel, mas que não está jogando absolutamente nada e que está em decadência, em queda livre na carreira. Aí são nomes como Dudu, Hulk, esses caras têm nome, mas não jogam bola há muito tempo. O próprio Bernard, vai falar que o Bernard não veio com o nome pro Galo, veio com o nome, a torcida foi lá buscar no aeroporto, contratação de peso na época. Cadê? Não joga nada. O Scarpa também, sou fã, acho que para mim é o melhor meio-campista, mas também não consegue uma sequência, sabe? O Scarpa não consegue uma sequência, eu não sei porquê. Às vezes tá acontecendo alguma coisa internamente que eu não tô sabendo. Tentei apurar ontem, pelo menos pro lado do jogador, falou que é pura questão de oportunidade que os técnicos não querem dar, opção técnica. Enfim, tem jogadores no elenco, este elenco, que no papel parece melhor, mas na hora que a gente vai ver no jogo ali, Repsol, não entrega o que a gente espera. Então, o Preciado que tá, coitado do Preciado, gente, meu Deus do céu, o Preciado entra ontem e erra paz de 2 metros, erra domínio, totalmente aéreo, já tomando vaia com 10 minutos em campo. Renan Lodge muito abaixo, Renan Lodge definhou o futebol do Renan Lodge. Renan Lodge fez 3 partidas excelentes no início,
Acabou. Sumiu, desapareceu. O Renan Lodge tá me fazendo lembrar do Arana nos seus piores momentos. Entendeu? Então o Renan Lodge muito mal, o Alan Franco péssimo. Enfim, então tô vendo aí, Rhapsody, que a cada dia que passa esse elenco nosso é muito, muito, muito... não vou falar enganador, porque enganador é uma palavra forte. Mas está muito abaixo do que alguns poderiam imaginar. É muito jogador de nome, mas que já está em decadência na carreira. Ladeira abaixo. O Minda, até o momento, não mostrou absolutamente nada. A informação que eu tinha há tempos atrás é que ele não treinava bem. E para mim agora tá mostrando realmente, né? O que ele tá fazendo em jogos é o que ele devia estar fazendo em treino, muito abaixo. Só que mesmo assim, eu queria um jogo titular do Alan Minda para mim poder avaliar melhor. Lembrando que um jogo também a gente não pode tomar partido de nada. Mas eu queria um jogo ali titular dele começar para me avaliar domínio, domínio orientado, passe, drible, finalização, posicionamento em campo, tática, defensiva, ofensiva. Poder avaliar o cara num jogo 11 contra 11 desde o 0 minuto do jogo. Poder avaliar melhor, entendeu? Mas até o momento o Minda não mostrou absolutamente nada. O Cassierra também é aquele falso 9, falso jogador também, sabe? É um cara que, sabe, fica ali rodando para um lado, rodando para o outro, mas também a bola, sabe, não faz nada também. Toda hora que o Cassierra pega na bola, ele não produz nada produtivo mesmo, algo que, pô, isso aí tá, sabe? Então, assim, eu queria ver, por exemplo, contra o Inter, sapeca o Minda, sapeca o Cassierra lá, bota o Cassierra no lugar do Hulk. Tira o Hulk, gente, pode tirar o Hulk, bota o Cassierra lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que ele vai tirar, viu? Pra terça-feira eu acho que tira. Pois é, e bota esse Minda também, cara. Joga o Vitor Hugo pra esquerda, sapeca o Minda lá na direita. Vamos ver esses caras, não é possível. Ô, gente, o Repsol, a gente tem 3 vitórias, cara. 3 vitórias na temporada. Entendeu? É muito pouco. Acho que, se não me engano, são 4 vitórias nos últimos 22 jogos. 3 vitórias nos últimos 15. Entendeu? Um jogo que eles venceram como mandante nos últimos 7. 2 pontos em 15. Não tem a mínima condição. Então, assim, tá ruim demais. Então, sapeca esse Minda titular, sapeca esse KCR titular também, pra gente poder também ter um embasamento, porque dinheiro foi gasto demais, absurdo. 7 milhões de euros. 14 milhões de euros. Faz aí 14, gente, vê 6. Preciado tá dando pena, né? Tá dando pena da gente de assistir esse jogo dele e dele também, né? Mas, assim, tem alguns... No off a gente conversa, o Preciado tá colhendo algumas coisinhas que ele tá plantando aí, né? E futebol, meu amigo, se você não cuidar daqui e daqui, não vai pra frente, não. O futebol hoje em dia é muito físico, é muito sono em dia, físico em dia, alimentação em dia, entendeu? Futebol é isso aí, meu amigo. Futebol é isso aí. Então, assim, tem que focar mais ali dentro do campo, achar que tá, né? Enfim, senão eu vou me embolar todo aqui, não vou entrar nesses detalhes, não. Mas o Preciado tá uma tragédia também, e, enfim, meu Deus do céu. Sobre o Tomás Pérez, vamos lá. O que acontece? Gente, nós ficamos desde janeiro, se eu não estou enganado. O Batalha foi embora em janeiro do ano passado, ou janeiro do ano retrasado, já até me perdi na data aqui. Mas o Batalha foi embora em janeiro, foi pro Boca, né? O que acontece? Ficamos esse tempo todo sem primeiro volante. Na hora de contratar um primeiro volante, os caras me contratam um cara do Porto B. E na época eu falei, gente, esse cara pode ser bom, pode ser uma aposta. Pode ser, e daí? Pode ser bom. O problema é você trazer um cara desse no momento que a gente tá. Então, assim, é jogador pra você ter quando você já tem jogadores já que estão dando conta do recado na posição, porque aí você pode controlar a minutagem, você pode controlar o momento que você vai escalar o cara, você não fica naquela urgência, naquela emergência de poder usar o cara. Então, por exemplo, ontem, você perde um Maicon, entra um Cissé. Você perde um Cissé, entra o Igor Gomes. E cadê o Tomás Pérez, gente? Ah, o Tomás Pérez não tá pronto. Não tá pronto por quê que o Tomás Pérez não tá pronto? O cara tem um mês que ele tá aí, treinando. Entendeu? Não chegou aqui com a aparência de estar gordo, fora de forma, muito pelo contrário. O que esse maluco tem que ele não tá pronto? Aí, se ele não tá pronto, a culpa é de quem contratou. De contratar um cara que não tá pronto, e eu não sei porquê, mas que a gente precisa pra ontem. E não é de agora, não, gente. É muito tempo que a gente precisa de primeiro volante. Aí você tem um Patrick, o cara tava na arquibancada ontem, gente. O Patrick tava na arquibancada. O Galo suplicando por volantes, o Patrick na arquibancada, nem relacionar. E por que não tá sendo relacionado, gente? Por que? Alguém explica, pelo amor de Deus.